Vamos elevar então o nosso pensamento ao mais alto e agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, para que esse estudo possa iluminar nossas casas, iluminar nossas vidas, nossos lares, nossos familiares, e que o Espiritismo possa, de fato, trazer a renovação espiritual para todos nós. Obrigado, Jesus, que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Bom, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda, questão 222. E eu já vou trazer aqui o compartilhamento de tela para a gente ler a parte de onde nós paramos. Tá bom? Tá todo mundo vendo aí? Sim, né? Sim. Vamos lá. Vimos de apreciar com a alma, vimos de apreciar a alma com relação ao seu futuro e ao seu presente. E a considerar, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Então, antes de nós iniciarmos, né, essas gravações aqui de Allan Kardec, a gente vai entender o seguinte, né, meio que para contextualizar o que nós estávamos falando e onde nós paramos, tá bom? É o seguinte, nós estamos falando sobre reencarnação. Nós estamos falando sobre as dificuldades que muitas pessoas possuem de compreender a reencarnação e os mitos também que existem na compreensão do processo de reencarnação. E aí, nessa questão, Allan Kardec ele vem fazendo um resumo, vem abordando algumas possibilidades da unicidade da existência, ou seja, da possibilidade de não ter a reencarnação e de alguma forma, exercitando o nosso raciocínio para que a gente possa compreender a reencarnação como uma lógica, e, acima de tudo, com a justiça divina, estabelecendo as leis, né, de acordo com a sabedoria divina. E a gente vem percebendo, através das outras afirmações e abordagens de Kardec, que a reencarnação é uma questão de justiça, acima de tudo. Porque a unicidade da existência, ou seja, apenas uma existência, ela deixa muitos questionamentos, muitas interrogações que acabam não satisfazendo aquela mente mais aguçada, aquela mente questionadora. E nessa parte agora a gente vai entrar num contexto, né, sobre as afirmações que Allan Kardec traz para a gente tentar entender sobre uma questão futura a respeito da reencarnação, da alma, da existência da alma. Então, vamos ao texto, a parte aqui. Primeiro, vamos ver se vocês... Aí. Primeiro, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Então, aqui nós temos um questionamento de Kardec sobre a questão da vida futura. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aí para a gente? Sabendo, vamos conjecturar que a existência é apenas uma, que não existe a reencarnação.
o que será da vida futura, ou seja, a vida espiritual, daquele indivíduo que é um selvagem, aquele indivíduo que não nasceu sob as condições privilegiadas de outras pessoas, e por que muitas outras pessoas nascem em condições desfavorecidas em relação a essa parte civilizada da sociedade. E aí o que Allan Kardec ele faz esse questionamento justamente para a gente pensar e refletir. Ora, será que Deus está criando essas almas simplesmente para passarem por um processo de sofrimento e depois morrerem? Qual é o objetivo? Qual é a lógica? Muitos vão dizer que essas almas elas nascem para que, através da vontade do Pai e do conhecimento, do amor a Deus, eles possam ir para o céu. Ok, mas Allan Kardec ele é muito evidente, ele fala dos selvagens, ele fala daquela pessoa que nasceu numa sociedade que não tem contato com tecnologia, não tem contato com religião, é um indígena, é uma pessoa que nasceu naquelas tribos africanas que sequer ouviu em algum momento falar a palavra de Jesus, ou a palavra de Deus. Então, será que essas pessoas simplesmente nascem para depois, ao morrerem, serem jogadas à sorte, caírem no inferno simplesmente porque não conhecem, não compreendem Deus? O que vocês acham? Vocês podem falar, tá todo mundo mudo aí, mas podem ativar o mudo quando quiserem. Tá? Vamos lá, gente, fala aí. Alguém quer falar não? Não, seu Everaldo, quer falar não? Eu estou esperando os outros falarem, porque aí vocês reclamam da amizade. Eu falei demais, né? Essa reflexão, na verdade, que o Kardec nos traz, né, para esse pensamento, eu acho que ele tem lógica, né? Assim, bastante lógica, porque eu não conseguiria, eu não avanço nem até o indígena, né, ao inculto, de um modo geral, mas assim, na própria condição, por exemplo, social, como é que a gente vai explicar, por exemplo, os pobres, né, os humildes, os muito humildes financeiramente, de tudo, né, que não tem teto, aí, esses aí seriam assim, né, na linguagem que você colocou no final, eles iriam para o céu? E por que tem o rico, então? Por que o rico tem que ter tudo, né, vamos dizer, o que tem é o bem-nascido, vamos assim dizer, ele tem todas as condições de viver bem, maltrata todo mundo, vamos dizer, alguns, né, não são todos, naturalmente, não tem exceção, mas, de um modo geral, os ricos são soberbos, mas são pessoas muito vaidosas, então esses vão para o céu porque eles têm dinheiro, e o pobre, o coitado. Então não teria muito sentido essa questão da unicidade de nascimento, né, de uma única vez. Eu acho que ele explica bem através dessas experiências, dos estudos que foram feitos, e nós em estudos, né, não só com Kardec, mas com todos que estudam mais profundamente a doutrina espírita, eu pelo menos acho assim, a gente acaba compreendendo essa razão da reencarnação, né? Senão, como diz Kardec, não teria lógica nenhuma ter uma única vida, pronto, tem aqui, é feliz e acabou, não é isso, né? Ou é infeliz e acabou também, não tem muito sentido. E a gente vai entender que, pela lógica da reencarnação, aquele indivíduo que nasce nessas condições adversas, ele nasce porque se fez merecer nascer nessa condição adversa, fez merecer nascer, às vezes, sob determinadas circunstâncias, e não poucas vezes ele pediu para nascer nestas circunstâncias. Então, muitas vezes a gente vê irmãos nossos, e até mesmo nós, às vezes reclamando, né? Mas por que eu não nasci com um pouquinho mais de uma família mais abastada, com mais dinheiro, ou então num lugar melhor, né? Onde não tenha tiroteio. E
E hoje, né, apesar de estarmos todos no Rio de Janeiro e talvez não existir mais esse lugar isento de tiroteio, às vezes a gente pediu para reencarnar nessas circunstâncias, até mesmo para fazer, né, a gente passar pela experiência. Inclusive, é de se chamar a atenção o momento em que nós estamos vivendo, o momento de uma pandemia, um momento totalmente diferente, né, novo. Talvez nós lá no mundo espiritual, já estivéssemos sendo preparados para passar por esse momento. E aí a gente não sabe, às vezes a gente está aí passando por dificuldades, parentes desencarnando, nós mesmos pegando a enfermidade, e de alguma forma a gente sabe, porque através da reencarnação nada é por acaso, e se nós estamos passando por esse momento é porque nós pedimos e fizemos por merecer nascer nessas condições. Certo, gente? Certíssimo. Então vamos lá. Vamos à próxima abordagem de Allan Kardec. Vamos lá. Segunda. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve nem possibilidade de se tornar melhor? Aqui tem uma outra abordagem interessante que Allan Kardec ele está fazendo em relação à questão do trabalho. Então, vamos imaginar aqui que um indivíduo que tem sobre as características familiares, condições de entrar num emprego onde ele possa... Primeiro que ele passou por diversos estudos, a família teve condições de dar os melhores estudos para esse indivíduo, e ele entrou num emprego como diretor, como gerente, muitos que já iniciam a sua carreira de trabalho já nesses cargos de chefia, enquanto outros que estudaram muito também, se esforçaram bastante, porém, apesar do estudo e apesar mesmo de ter até mais habilidade, não tem as condições de assumir um cargo de chefia, um cargo superior. Então, essas diferenças, as divergências que existem entre as questões de trabalho, também está sendo analisada por Allan Kardec nesse contexto. Não só por uma questão de habilidade, de perfil, mas também por uma questão de oportunidade. São as oportunidades diferentes que existem no nosso meio, uma sociedade nossa, que é uma sociedade ainda desigual, a desigualdade social ainda é muito grande, e essas diferenças, elas não seriam justas do ponto de vista da unicidade das existências, porque aí Deus estaria colocando as almas nascendo sob as condições que ele achar mais interessante. Então, ele vai nascer, aquela pessoa ali vai nascer numa família que vai dar melhores condições, aquele outro vai nascer em condições mais adversas, enfim. Aí é uma questão de mais uma reflexão que Allan Kardec traz para a gente a respeito de como seria um equívoco muito grande, né, um problema muito grande, a questão da unicidade das existências. E a reencarnação ela vem mais uma vez trazer a solução para essa equação, não é isso? Certo, gente? Certo. É isso aí. Então vamos para
Terceiro, o que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência não dependeu dele? Uma outra questão muito interessante. Então, vamos falar aqui sobre aquele que praticou o mal. Quem é aquele que praticou o mal? Um indivíduo que, sei lá, roubou uma galinha. Né? A gente sabe que roubar é algo errado, né? Evidentemente, é algo muito errado. Mas esse indivíduo que roubou uma galinha, ele às vezes passou por uma história, um processo de vida que o levou a um estado de desespero, no caso a fome, e ele resolveu cometer aquele crime, aquele erro, e de certa forma acabará sendo punido por isso, tanto nessa existência ou na outra. Mas será que esse indivíduo, ele, ao invés de ser punido, né, e queimar eternamente no inferno, será que esse indivíduo não mereceria um tratamento diferenciado em relação à justiça? A gente tem que encarar a coisa como se os errados fossem nossos filhos, né? Nossos filhos erram, né? Bastante. Nossos filhos fazem pirraça, bastante. E quando eles erram e quando eles fazem pirraça, a gente condena eles eternamente? Nós julgamos os nossos filhos eternamente e numa jaula ou sofrendo por causa de um único erro? O que nós, pais, fazemos quando nossos filhos erram? A gente aplica a corrigenda, a gente adverte, a gente bota de castigo, a gente toma as medidas necessárias para que ele possa se educar. E o que é a educação? A educação é um ato de amor. A educação é um ato de amor, porque ela visa o aperfeiçoamento e o melhoramento daquele nosso filho. E Deus, e isso somos nós que somos ruins, né? Nós somos maus. Agora Deus, que é bom, que é infinita misericórdia, como vocês acham que ele vai agir quando um dos seus filhos comete um erro? O que vocês acham? Todo mundo quieto aí. Então, Alessandro, ele vai dar oportunidade para que o filho, né, os filhos, como é que eu vou dizer, se recuperem das falhas que tenham cometido. Daí, uns, né, conforme você já disse antes, uns vão nascer com mais ou menos problemas de acordo com o seu merecimento, de acordo com a experiência que ele adquiriu, o conhecimento, com a evolução que ele teve no momento anterior. Né? Então, a reencarnação vem trazer essa oportunidade para que ele possa se melhorar, né? Saldar algumas dívidas, ou todas, se for possível, né? A ideia é essa, e adquirir maiores conhecimentos para se elevar mais. Então, essa é a questão de Deus com relação a seu pai, né? Que nós pais, né? Nós damos um castigo, damos uma reprimenda, como você disse, com a intenção de que eles evoluam. E Deus está fazendo uma coisa, só que nós é que buscamos o caminho que queremos trilhar, dada essa questão que nós temos, né? Que é uma outra coisa que Deus nos oferece, uma grande oportunidade de escolha, assim, é o livre-arbítrio. Então, nós sabemos que é errado, sabemos como devemos agir, e se nós procurarmos agir dentro do que é correto, vamos adquirir mais, vamos dizer assim, mais bônus, né? Bônus positivos e não bônus negativos, nas reencarnações, né? Fala, Paulo. Paulo aí, ó, já apareceu pra gente, pode falar. Não, estava escutando o Everaldo falando, né?
dentro daquela explanação que você falou, né? Vamos se basear assim, vamos fazer hipoteticamente falando, né? Do roubo da galinha, né? Vamos supor que eu tenha roubado bastante galinha, né? Não pensado que estava dando prejuízo naquele irmão lá do qual estava tirando as penosas. Então, o que acontece? Eu acho que numa reencarnação, provavelmente eu vou depender daquelas penosas de sobrevida e provavelmente algo pode vir a acontecer nesse mesmo nível, porque vamos supor que se eu roubei, não passei por uma, por uma prisão, né? Eu consegui ludibriar. Eu acredito assim, eu acho que nós vamos. Tem um negócio, não é olho por olho, dente por dente, mas provavelmente eu vou sofrer perdas e eu vou ter que compreender, talvez como fui compreendido lá, né? De repente, né? Então eu acredito assim. É só um pensamento. E esse processo de expiação que você relatou é um processo que vai educar essa alma, esse espírito em relação ao erro que ele cometeu, né? Vai acabar sendo um processo proveitoso para aquele indivíduo que está cometendo erro, né? É verdade. Também eu penso assim, porque o negócio é como é que você vai suportar, como é que você vai passar por aquela situação, né? Você vai tomar um prejuízo. Será que você vai querer vingança? Vai querer o mal próximo? Porque na realidade é essa, né? Quando você toma um prejuízo, você tem que tentar olhar para o outro lado, né? Não é levar pelo lado que está tomando a volta, que tem que se vingar, que tem que fazer o outro pague lá. Bom, agora vamos para a quarta pergunta, né? Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas, em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Aqui uma outra questão, uma outra abordagem, né, que Allan Kardec está colocando, que é muito legal em relação às oportunidades de esclarecimento e de moralização que alguns indivíduos possuem e outros não. A gente vê isso na nossa sociedade. É inevitável e inegável a gente observar um indivíduo que nasce numa comunidade do Rio de Janeiro e ele vai disputar com aquele que nasce numa zona sul, num berço mais qualificado, onde ele vai ter as melhores escolas e as melhores orientações de pais, talvez com mais instrução, né, do que os outros. Então, o meio onde esses dois estão inseridos, eles influenciam bastante naquele indivíduo e na conduta daquele indivíduo, o que não é uma justificativa para erro, para crime, para drogatização, não é justificativa para nada disso. Mas, de fato, isso influencia. Aquele indivíduo que estuda numa escola pública, hoje no Rio de Janeiro, em que a gente tem experiências, em alguns casos, de algumas crianças, aí tem a Dona Socorro que pode contribuir com a gente nesse exemplo, algumas crianças que estão nas escolas públicas do Rio de Janeiro, elas mal são alfabetizadas quando chegam a determinadas idades. A Selma trabalhou, né, Selma, em uma escola e as crianças eram crianças grandes e não sabiam ler. E já numa escola particular, essas crianças elas têm, né, um ensino de qualidade superior. E o que vai ser dessas crianças que estão sendo mal preparadas, né, no futuro? É evidente que a nossa sociedade ela promove ainda, né, a gente espera que isso vai ser modificado, essa desigualdade. Agora, fazendo essa reflexão de Allan Kardec, que essas crianças sejam lá na frente adultos, e esses adultos venham a desencarnar. Por que uns tiveram as melhores condições de se aprimorarem moralmente falando, e outros não tiveram essas condições? Mal sabem ler e escrever, fazer as operações básicas. Poxa, será que
Deus aí não estaria sendo injusto, dando condições tão adversas, tão diferentes para uns e para outros? Mais uma vez, a reencarnação vem como solução para esse questionamento, uma vez que a gente sabe que essas crianças que estão passando por dificuldades, elas fizeram por merecer em outras existências ou pediram que essas provações lhes sejam enviadas numa existência. E aquelas outras que nascem em condições melhores também possuem mais responsabilidade em relação à sociedade onde estão inseridos. Então, aquele indivíduo que é preparado, vamos dizer assim, para ser um presidente da República, para ser um grande diretor, para ser um grande empresário, ele tem sob a sua responsabilidade muitas outras famílias que dependem daquilo que ele fez, né, recebeu, né, das oportunidades do seu nascimento. Então, a reencarnação ela vem trazer a questão da equidade, da justiça para esses exemplos, para esses casos. Certo, gente? A responsabilidade dele ainda é muito maior, né, Alessandro? No caso, o cara, é acreditar, né? Quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Então, dentro das condições que o irmão possa vir trazendo, a responsabilidade, né? Você para e pensa, né? Um chefe, um dono de empresa, um diretor, que ali está lidando com várias famílias, né? É o sustento de várias famílias. Então, a responsabilidade dele é muito maior. Enquanto aquele que nasceu para ser o pobre operário, a gente quer acreditar que ele já está tendo uma condição melhor do que ele já tenha tido da outra, né? Que ele está trazendo, né? Então, de repente, na outra ele teve uma oportunidade mínima ainda. Então, agora ele está tendo uma certa oportunidade até melhor. Ou não. Ou, às vezes, ele pode ter sido um médico numa última encarnação e pediu... E não valorizou. Né, e não valorizou. Então, ele pediu para vir como uma pessoa que seja mal alfabetizada, justamente para ter a oportunidade de desenvolver outros atributos da alma, uma humildade, né? Então, isso é bem relativo, né? Então, a gente tem o exemplo do livro há 50 anos depois, o livro há 2000 anos, que é o próprio exemplo da história do Emmanuel, onde numa encarnação, 2000 anos depois, ele era um senador romano, uma cultura... E na outra vem como escravo, né? Exatamente, né? E na outra ele vem como escravo. De certa forma, um escravo diferenciado, porque ele não perdeu aquela bagagem cultural, intelectual, ficou adormecido. Isso se aflorava nele em alguns momentos. Mas é assim que a reencarnação acontece. É igual ficar pensando assim, aquela reencarnação daqueles apóstolos que veio na época de Cristo, né? Se aquele médico, aquele pescador estivesse pensando, fosse fazer uma avaliação, que eu fico pensando assim, que é muita coragem, né? Você largar o seu sustento para seguir Jesus, né? Uhum. Quer dizer, mas hoje eles são destaque, hoje todo mundo conhece, todo mundo fala deles. Se eles tivessem sido só um médico, um pastor, um colhedor de imposto, ninguém falaria deles hoje. No caso assim, Alessandro, eu como professora, o que eu passo sempre para os meus alunos, que é independente do local que ele mora, independente da posição social que a família dele vive, ele tem que estudar assim, que através do estudo ele vai conquistar muito além daquilo que ele almeja. Então, assim, se você não estudar, você vai ter mais dificuldade na sua vida no futuro. E hoje está difícil, mais tarde vai estar pior. Então, é através da educação que você vai conquistar algo melhor na sua vida, auxiliar sua família, dar um padrão de vida melhor para os seus filhos, entendeu? Então, assim, eu sempre falo, independente do local que você mora, independente da sua posição social, independente da sua cor, você é um ser humano e merece vencer, mas através do seu esforço. Então, eu sempre faço isso com meus alunos. É isso aí. E esse esforço é o que vai determinar o sucesso do indivíduo. Né? Vou ouvir baixinho, vou ouvir baixinho. João, pode falar, João. Não, é lá o telefone dele. Ele aprovou o áudio aí sem querer. Então, vamos lá, vamos fazer nossa próxima abordagem aqui.
Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem, nem o mal. Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor? Sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio ele se vê isento das tribulações da vida? Esse é um exemplo muito forte, muito clássico também, sobre a questão da reencarnação. A gente vai entender o seguinte: pela doutrina da unicidade das existências, de algumas religiões, a criança que morre, se a gente vai falar a palavra morrer, né, que é o que eles entendem, a criança que morre cedo, em tenra idade, elas vão para onde? Elas vão para o céu, para o inferno? Alguma religião católica diz que vai para o limbo aquelas que não foram batizadas. Mas aquelas que foram batizadas vão para junto dos eleitos. Mas pensem bem, essa criança que foi batizada, ela fez mal? Não. Fez bem? Também não. Ela não tem nem maturidade para fazer alguma reflexão a esse respeito do que é bem e do que é mal. E aí, aquele pai, que é um fanático religioso, o que ele pode pensar nesse caso? Olha, como eu amo bastante meu filho, eu quero que ele vá os eleitos junto comigo, porque eu também sou muito bom, eu vou matar ele logo, porque ele não tem noção de nada, então eu vou matar ele, e aí lá na frente eu vou encontrar ele junto com os eleitos. Então, uma reflexão meio esquisita. Será que é justo uma criança que apenas nasceu e depois, por uma tragédia qualquer, veio a desencarnar, ele ir para junto dos eleitos, se não tem nenhum mérito para isso? Né? Então, a reencarnação, ela vem meio que dar uma solução para essa problemática. Ela vem dizendo que a criança, ela é um espírito. Nossos filhos são espíritos. Espíritos milenares. Espíritos que têm toda uma história, toda uma bagagem. E essa história, essa bagagem, né, por muitas vezes, requer que naquela reencarnação aquele indivíduo tenha que passar por um processo de desenlace, de desencarnação em tenra idade. E aí a gente não vai entrar no mérito de cada caso, são diversos casos. Mas é uma reflexão muito importante. O que vocês acham? Ninguém cala nada. Todo mundo quer. Ô, João aí, fala, João! Mas ô, Alessandro, mas aí se a gente também tem, é como você falou, existe várias possibilidades, né? Então a gente pensa assim, aquele espírito ali, ele precisava vivenciar, às vezes é só aquele momento de gestação, aquela expectativa, sentir aquela vibração de amor, né? Que geralmente é criado em certos nasciturnos ali, em certas gestações, né? Que os pais criam uma expectativa, já ama, já fala tanto, já até fala com ele. De repente, aquele espírito precisava só daquela situação, né? Só precisava daquele momento, daquela vivência, né? Então, ali, então, serviu só para despertar aquele espírito que estava tão mal ali, que estava... Então, era só para dar uma despertar nele e retornar para lá para fazer um outro preparativo para voltar, né? É isso aí. E às vezes isso serve também de experiência, principalmente para os pais que acabam passando por essa situação, que são experiências dolorosas, de bastante aprendizado, de despertar, são experiências que é o medo de todo pai. Nenhum pai e mãe quer ter esse tipo de experiência, mas a gente sabe que isso acontece e é por algum motivo, e Deus sabe qual é a razão desses casos estarem acontecendo. Bom, vamos dar então continuidade. E vamos ao final do nosso parágrafo. Tem bastante questão aqui, hein? Achei que a gente ia terminar hoje,
Mas acho que não vai dar para terminar hoje, não. Então vamos tentar finalizar esse parágrafo aqui. E aí na semana que vem, a gente, se Deus quiser, a gente termina. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará em conformidade com a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, no final, né, desse parágrafo que vem concluindo, o Allan Kardec ele vem, né, trazendo a reencarnação como a grande solução para os nossos problemas reflexivos, filosóficos da vida humana. Então, a gente vai entender que a vida, né, é um mistério da vida, como os católicos gostam de dizer, ela realmente é um mistério, mas esse mistério ele vai sendo descortinado, vai sendo desvendado à medida em que nós vamos compreendendo a justiça divina sob o olhar da justiça divina e não sob o nosso olhar, sob nossa perspectiva. Então, sair da nossa perspectiva egoísta, do achismo, e começar a enxergar a vida bela como ela é, com as oportunidades que ela dá a cada um, com a justiça que ela dá a cada um, nós seremos, com certeza, indivíduos mais equilibrados, mais aprimorados, mais resolutos, resignados, frente às dificuldades e às oportunidades que todos nós temos nas existências que estamos, graças a Deus, tendo a oportunidade de vivenciar. Porque a fila da reencarnação é grande. Então, o que nossa responsabilidade de hoje é fazer com que essa nossa existência seja bastante proveitosa, amando-nos uns aos outros. Certo, gente?